Boa noite! Hoje nós estamos começando nossa aula, nós vamos falar sobre rotinas e hábitos de sucesso. Então, para você que não sabe se essa aula é para você, se normalmente você planeja, sabe o que quer, sabe o que quer fazer, tem tudo lá no papel, bonitinho, sonha, mas nunca consegue colocar em prática. Ou então, você começa sempre novos hábitos, mas para no meio, para tudo no meio. Então, é para você vir comigo porque nós vamos juntas alcançar resultados incríveis, tá bom? Então, participa da aula, já convida outras pessoas também, tá? Eu falo que nós precisamos exercer muito a generosidade, né? Tudo aquilo que é muito bom para nós, que muda a nossa vida, nós precisamos compartilhar. Tá bom, pessoal do Face? Eu fico olhando mais pro Instagram aqui embaixo, tá bom? Por isso que meu horário fica para baixo, mas convide também pessoas, chame outras pessoas, marque outras pessoas e vamos juntas, ok? Bom, ontem nós aprendemos a definir metas. Nós aprendemos como traçar metas. Eu falei de 6 critérios para a gente fazer essas metas e dar certo. Mas agora eu quero falar sobre agenda, eu quero falar sobre algo prático, rotinas e hábitos de sucesso. Normalmente eu falo assim, tá, Fê, eu sonho, eu planejo, eu coloco muitas coisas, só que quando eu vejo eu não consigo tirar do papel. E vamos aproveitar também essa aula para tirar dúvida, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar, quiserem falar alguma coisa que vocês colocaram em prática que deu certo, pode falar comigo, tá bom? Manda aqui. Então, eu falo que quando nós trazemos o nosso sonho para o dia a dia, é quando isso se torna real. Enquanto eu só fico com ele lá no papel, na parede, na minha mente, isso não vai acontecer. Quando eu transfiro isso para o meu dia a dia, a probabilidade disso acontecer é muito grande, entende? É o que eu falo. Tudo é possível? Sim. Tudo é provável? Não. Nem tudo é provável. Tem coisas que não são prováveis de acontecer porque você não está fazendo por onde. Você não está trazendo isso à sua rotina diária. Então, não. Muita coisa não vai acontecer simplesmente porque não é provável. Ok? E você pode e merece viver o melhor. Você pode e merece viver o melhor nos seus negócios, o melhor no seu dia a dia. Então, eu já vou começar falando sobre agenda, tá? Para a gente completar o que nós falamos ontem. Por quê? Ontem nós fizemos o mapa da realização, certo? Então nós trouxemos os 3 objetivos, entendemos o foco, dar foco aos nossos objetivos do ano, né? Não sair colocando milhões de coisas, dispersando a nossa atenção. Depois do foco, nós definimos 3 objetivos que nós vamos, dedicar o nosso tempo. Desses 3 objetivos, a gente definiu 5 metas para cada objetivo. Eu não coloquei o PDF ontem foi bem complicado, a gente teve um problema familiar, mas eu vou colocar para vocês hoje, tá bom? Para poder ajudar vocês a montarem o plano de ação. E aí vocês vão colocar 5 metas para cada objetivo. Dessas 5 metas, nós falamos do quê? De você puxar uma estratégia para cada meta. Peraí, o que eu tenho que fazer para isso? Eu tenho que procurar um curso, eu tenho que isso, tenho que... Aí eu te expliquei tudo ontem. Se você não estava na aula, assiste a aula de ontem. E depois, eu falei o quê? Agora que você colocou as suas estratégias, em cima dessas estratégias, o que você tem que fazer todos os dias ou o que você tem que fazer na sua semana. E aí eu dei o exemplo. Por exemplo, eu quero falar inglês, é o meu objetivo até julho de 2021. Se eu quero falar inglês, minha estratégia é o quê? Minha estratégia é procurar escolas, isso, aquilo. Beleza. Aí o que eu vou fazer todos os dias ou então na minha semana? 3 vezes na semana eu vou estudar por 1h30. Então, isso vai para minha agenda. Então, é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, tá bom? O que inserir na agenda? Fernanda, eu compro planner, eu compro agenda, eu uso digital, eu uso papel, eu não sei nem mais o que fazer porque não dá certo. O que inserir na agenda? Vamos lá. Compromissos de modo geral, gente. Independente, se você tem data e hora marcada, precisa estar na agenda. Ok? Se você tem hora marcada, precisa estar na agenda. Beleza?
Que mais que precisa? Gente, atividades de rotina, que são essas atividades recorrentes que eu tenho que fazer todo dia, toda semana, todo mês. Então, é um exercício 3 vezes na semana, isso precisa estar na minha agenda e no horário certo. Ah, é um estudo, é um compromisso, uma reunião, é o tudo que tem data e hora marcada. Precisa estar na agenda. Aqui também eu acho muito legal pensar, por exemplo, brincar com meu filho. Precisa estar na agenda? Teoricamente não, mas se eu percebo que eu tô muito atarefada e não tô conseguindo ter tempo pro meu marido, pro meu filho, ou para os meus pais, ou pra minha avó, sei lá pra quê, então você vai sim separar um bloco de tempo e vai falar: sexta-feira, 7 horas, eu vou brincar com o meu filho. Então isso vai pra sua agenda, tá bom? Também o que mais que vai? Lembretes e prazos. Lembrando, gente, que eu vou ainda passar 5 estratégias para você ter hábitos e rotinas de sucesso. Fica comigo aqui até o final. Lembretes e prazos. Todas as informações que têm uma data específica. Então, eu tenho uma consulta, precisa estar na agenda. Preciso entregar um relatório até tal data, precisa estar na agenda, tá? E atividades pontuais. Então, atividades que precisam ser feitas única e exclusivamente naquele dia. Também tem que estar na agenda. Então, de repente, o dia de hoje eu preciso fazer algo específico. Esse algo específico precisa estar na agenda. Combinado? Ok. Vamos lá, então. Aqui é o perigo, né? Que a gente fala. A agenda não é Tetris. Não é. Eu falo que a gente tem que ser bem criterioso com os blocos de atividade que a gente coloca, que a gente cria. Nós precisamos deixar espaços para os imprevistos, porque a gente usa a agenda e soca um monte de coisa. Primeiro que você olha aquilo, te dá pânico. Você não quer fazer, porque você fala: meu Deus, olha esse dia. E segundo, que a gente sabe que acontecem imprevistos. Então, se você coloca tudo tumultuado, provavelmente você não vai seguir a tua agenda. Então, não é a ideia aqui, tá bom? A agenda não é ferramenta de planejamento, tá? Planejamento você vai usar calendário, você vai usar plano, vai usar outras coisas, vai usar papéis, vai desenhar um mapa, mas não é a agenda. A agenda em si, ela é ferramenta de execução, tá? Então é para você colocar em ação, não é assim: o que eu posso fazer? Eu vou planejar e vou usar a minha agenda? Não, só para tarefas de execução, ok? A nossa agenda, ela precisa ser confiável. E como que a minha agenda vai ser confiável? Quando eu cumprir aquilo que eu coloco na minha agenda. Então, por isso que não dá para sair inserindo tarefas. Tipo assim, tem que... eu tenho que... coisas que não... Se não acontecer naquele dia, tá tudo bem. Então, por exemplo, eu tenho que arrumar o parafuso do negocinho ali. Eu tenho que não sei o que, não sei o que. Eu tenho... Esses tem quês não entra pra agenda, tá? Tem uma listinha separado. Se sobra um tempinho, peraí, o que eu tenho que fazer? Ok? E aí, pensando nisso tudo, eu falo que nós vamos descendo uma escada, né? Então, nós temos o nosso planejamento anual, né? Eu e a Van, nós imprimimos, nós vamos liberar um e-book para vocês. De início vai ser gratuito e depois a gente vai vendê-lo, tá? É um e-book muito completo, todinho de planejamento, que tem calendários, que tem agenda, que tem tudo. É um presente para vocês. E aí lá tem o calendário anual. Então no calendário anual, você não vai sair socando milhões de coisas. Você vai verificar as suas férias, né? Então você vai ver de repente, qual é a época que eu pego férias? Qual a melhor época que eu quero pegar férias? Qual é o aniversário de casamento? A data de não sei o quê. Então você vai colocar tudo isso na sua agenda. Então você vai ver as férias dos seus filhos, as férias do seu trabalho, enfim. Então você vai colocar tudo lá planejadinho. Planejar viagens. Você usa o calendário anual também, planejamento anual. Peraí, tem algum feriado que eu vou querer aproveitar? Tem algum momento que eu preciso sair mais específico? Por exemplo, um aniversário de casamento, né? Uma comemoração da empresa. Então, você precisa separar essas datas. Você precisa também planejar grandes entregas profissionais. Então, por exemplo, se você tem um evento, se você
se você quer fazer um lançamento, se você quer dar início a um grande projeto, então precisa ter data, precisa estar lá também, tá? No planejamento anual. Você precisa definir metas profissionais para o seu ano, né? Então você vai colocar tudo lá. Inserir datas de eventos significativos. Então, por exemplo, Copas, Olimpíadas, dependendo do seu negócio, isso interfere muito, né? Interfere positivamente e negativamente. Então você tem que se preparar e se equilibrar para os feriados, para os eventos que acontecem, tá bom? Gente, se vocês tiverem dúvida, oi, ó, pessoal no Face aí, tudo bom, pessoal? Pode ir entrando e vamos junto, não é pra sair, não. É pra, agora entrou, agora vai ficar, vai aprender e vai executar, porque eu quero vocês tudo conquistando coisas que vocês não realizaram no ano de 2020, ok? E muitas não realizaram na sua vida, né? Então, nós vamos aqui despertar, chacoalhar vocês para viverem tudo isso, ok? Então, definir tudo isso, né? Inserir datas de eventos significativos, isso é muito importante. Por exemplo, quem trabalha com comes e bebes com doce, né? Que você fala assim, nossa, vai ter Natal, vai ter Páscoa. Você não começa a se planejar para Páscoa, a Páscoa é em abril, você se planeja em março? Nunca, né? Você começa bem antes, pesquisar, fazer. Então, você precisa ter o conhecimento e inserir essas datas importantes para o teu negócio, para a tua vida, tá bom? Tem gente que tem 2 calendários anual, um para a vida pessoal e outro para a vida profissional. Então você tem que ver qual é a sua necessidade, tá? Verificar outras datas importantes, igual eu já tinha falado, aniversário de casamento, aniversário dos filhos, enfim. Porque quando você bate o olho, opa, tá chegando, eu preciso, ó, aqui eu preciso começar a planejar o aniversário do meu filho, porque então você faz as coisas de forma organizada, tá bom? Pensando nisso tudo, agora eu vou entrar na parte de disciplina, tá? Que é o tema da aula de hoje, rotinas e hábitos de sucesso. Gente, nada na nossa vida a gente vai simplesmente conseguir porque nós somos boas pessoas, assim, eu sou bonzinho, eu sou legal, eu ajudo as pessoas, então eu vou conseguir tudo que eu sonho. Não é bem assim que funciona, né? Tem algumas coisas, normalmente todas as outras coisas, nós precisamos pelo menos dar o primeiro passo. Nós precisamos abrir a porta, porque quando nós abrimos a porta, aí a gente ainda, né, fala, a gente põe o pé e Deus coloca o chão. É mais ou menos isso. Nós precisamos tomar o passo, nós precisamos tomar decisões, ter atitudes. E aí as portas vão se abrindo, aí as pessoas vão chegando, vão se conectando a você, as coisas vão acontecendo, mas você precisa dar o primeiro passo e essas rotinas e hábitos de sucesso, tá? De nada, olha essa frase, gente, foi o que eu coloquei para divulgar a aula de hoje, né? De nada adianta querer gerenciar o seu tempo se você não estiver disposto a mudar a sua vida e substituir as velhas manias por novas formas de viver e trabalhar. Uou, vou repetir e anota isso no seu caderno. Quem é aluna do W Clube sabe que tem que ter papel e caneta na mão. Porque tudo que a gente fala aqui é para pôr em prática, é para chacoalhar você, não é para te deixar do mesmo jeito, tá? Então se você está assistindo nossa aula, você já faz parte do W Clube. Vamos junto, tá bom? Vai ser o seu primeiro, o seu segundo, o seu terceiro dia, mas vai ser a partir de agora o seu movimento junto com a gente, tá? De nada adianta querer gerenciar o seu tempo se você não estiver disposto a mudar a sua vida e substituir as velhas manias por novas formas de viver e trabalhar. É para todo mundo viver um novo tempo? É para todo mundo viver tudo aquilo que a gente merece? É para todo mundo. Todo mundo está disposto a pagar o preço, a desejar de verdade? Pouquíssimos. E é isso que difere uma pessoa que realiza, que conquista, de uma que não realiza e não conquista. Porque exige, a nossa mentalidade, a nossa mente, ela gosta de ficar no comodismo, né? Ela gosta. Tudo que tira a gente da zona de conforto, o nosso cérebro tende a rejeitar. Então eu preciso parar e pensar, de verdade, o que me motiva? O que me faz entrar em ação? O que faz eu não parar no meio do caminho? Foi o que eu falei no outro vídeo. Eu não espero ser motivada para fazer. Eu faço, eu tenho resultado e esses resultados vão gerar o gás para eu continuar.
Então é isso que nós temos que entender. Não dá pra gente simplesmente esperar ser motivado. É quando você se determina a fazer, que aí você faz, tem resultado e as coisas começam a mudar dentro de você, certo? A disciplina, ela nasce dessa motivação, desse resultado, dessa atuação, tá? Precisa agir, precisa existir um motivo real, de fato, para a gente poder fazer algo. Se a gente fizer simplesmente o que todo mundo está fazendo, porque todo mundo fala que é legal, porque é moda, porque dizem que é bom, você vai parar, você vai parar. Você só vai fazer quando você trouxer dentro de você um sentido muito grande que faça valer a pena. Então você precisa buscar uma motivação muito maior dentro de você. Então às vezes eu pego e falo assim: eu quero preparar o meu filho para viver coisas grandes e para isso eu preciso dar a ele condições, eu preciso conectar ele com pessoas diferentes do que eu vivi. Eu preciso conectar ele num ambiente diferente do que eu vivi. Então, peraí, eu preciso trazer essa motivação para eu falar assim, por isso que eu preciso ganhar mais, sim. Por isso que eu preciso fazer o meu negócio valer a pena. Uma dos motivos, né? Vamos falar assim, porque eu quero colocar meu filho na escola tal, eu quero pagar o curso tal, eu quero que ele viva e desfrute de momentos assim. Ah, também, por quê? Porque é o meu sonho, é uma realização pessoal, é algo que eu sei que se eu alcançar eu vou me sentir poderosa, eu vou me sentir capaz, eu vou me sentir. Não é capaz, capaz é um momento, mas eu vou me sentir realizada mesmo, sabe? E isso tem que me motivar. Peraí, quando eu chegar lá, quando eu estiver conquistando tudo aquilo que eu sonho, quando você estiver conquistando tudo aquilo que você sonha, o que, que você vai sentir? Porque é isso, é esse sentimento que vai te motivar. Teve um momento do ano passado que eu e a Van, a gente deu assim uma vontade de desistir. Deu uma vontade de jogar tudo pro alto, porque é difícil trabalhar na internet. Não é ruim, é gostoso, mas dá você precisa se expor. Às vezes, né, a gente fica vendo que o Instagram não tá entregando, por exemplo, eu tô fazendo a live aqui, tem algumas pessoas aqui no Face e tem algumas pessoas aqui no Insta. Poucas, porque não é entrega, então a gente sabe que é um trabalho de formiguinha e que a gente vai conquistando e que a gente vai. Quando a gente vê tudo isso, você fala assim: peraí, será que vale a pena? É cansativo. Aí deu até uma vontade de parar. Na hora eu falei: peraí, mas eu lembrei do sentimento que eu fiquei imaginando eu conquistando isso, sabe? Tipo assim, imagina dando certo. Eu podendo falar, eu podendo ensinar, transformar, gerar uma transformação na vida de vocês e ao mesmo tempo trazer um retorno financeiro para mim. E eu falei, nossa, que incrível viver. Cada uma de vocês que contam para mim, nossa, Fê, eu tô aplicando, tô fazendo, tô sendo transformada. Traz um sentimento assim incrível. E na hora que a gente pensou em parar isso, eu falei, eu não posso. Eu não posso. Eu vou fazer querendo ou não querendo, porque se eu for vender sapato, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Ah, mas você não precisa aparecer. Claro que precisa. Fica lá só colocando fotinho pra você ver se vende. Ah, mas agora faço bolo. Tem que estar na rede social. Tem que ter o mesmo trabalho. Tem que ter a mesma constância. Então eu falei, por que eu vou parar de fazer algo que eu amo, sendo que eu posso continuar e vou me dedicar? E vou fazer. E vou transformar. Então tudo aquilo que nós ensinamos pra vocês, nós passamos esses conflitos também. Né? Em algum momento vocês estão assistindo, pensaram em desistir? Pensaram em largar tudo? Pensaram em parar, em falar, ai, cansei. Tem gente que trabalha com estilo, né? Moda estilo, uma das meninas estão assistindo. Quantas vezes a gente já não teve vontade de parar? Por quê? Porque isso tem que se expor também. Mas a gente vai começar a gostar do processo. Porque esse processo vai me trazer um resultado. Então, disciplina nasce dessa motivação. Tá? Mais do que se esforçar diariamente a ter disciplina para fazer determinadas atitudes, aqui fala assim, ó, mais do que se forçar diariamente a ter disciplina para fazer determinadas atividades,
Imagina você pensando em criar o cenário adequado para realizá-las. Foi o que eu falei ontem. Não dá para eu esperar eu ter tudo perfeito. Eu tava ouvindo a Elaine Ourives, né? Ela tava falando assim, ela tava contando a história dela. Ela falou: para de. Uma das nossas meninas aqui do clube me mandou porque ela tava falando exatamente aquilo que eu tinha ensinado naquele dia. Para de esperar a situação perfeita para entrar em ação. Para de dar desculpas. Você nunca vai estar pronta. E aí ela começou a contar como ela começou. E ela falou: eu não tinha celular, eu não tinha isso, eu não tinha internet. A internet tinha cortado, eu tava sem nada de dinheiro. E aí ela falou assim: eu fui lá, pedi a internet do vizinho, o vizinho me emprestou para eu poder fazer uma live. Então, olha como ela começou. Se você pesquisa quem ela é hoje, ela é uma das grandes mulheres que trabalham com essa parte de desenvolvimento também de pessoas. Então, peraí. Todo mundo começa do pouco, todo mundo começa do que tem. Quem fez e quem chegou em algum lugar fez com o que tinha. Entendeu? Não ficou dando desculpa. Então, em vez de você pensar em disciplina, simplesmente você vai ter que procurar conhecer e facilitar a sua rotina. Senão você vai abandonar tudo no meio do caminho, vai falar que isso é para poucas pessoas, que isso não tem nada a ver com a tua vida. Você vai dar várias desculpas para você voltar a ser uma pessoa mediana, ser uma pessoa comum, ser uma pessoa igual a todo mundo. E tá tudo bem, tá? Se essa é a tua escolha, né? Fazer o quê? Só que você vai continuar tendo os mesmos resultados. E é isso que você tem que pensar. Então você tem que pensar dessa forma. Peraí, eu não vou pensar na disciplina. Eu vou me conhecer e eu vou facilitar essa rotina para que essas coisas deem certo para mim. Por exemplo, a Vanessa fala sempre do exercício. Ela nunca gostou de exercício, fugia das academias, pagava e não ia. E aí simplesmente ela começou a se conhecer. E ela começou a entender como ela funcionava e como talvez daria certo. E hoje ela criou um hábito de fazer exercícios. E tá sendo muito bacana para ela. Entendeu? Traz um resultado positivo. Fora aquela coisa de falar assim: nossa, eu me comprometi e eu cumpri. Então, esses pequenas rotinas, essas pequenas facilitações são gatilhos para você conseguir organizar o seu dia e facilitar tudo aquilo que você tem que fazer. Então, escreve aí comigo. Motivação é o que te faz começar. Você tem uma motivação, você saiu da live aqui e falou: nossa, vamos pra cima. Agiu. Só que é a disciplina que faz virar o hábito. E o hábito é o que vai fazer você não desistir. Porque os resultados talvez não venham em uma semana, tá? E você sabe disso. Por isso que muitas vezes a gente deixou no meio do caminho as coisas. Né? E eu falo que o que nos faz continuar e não parar são os resultados. Só que até chegar a esses resultados, nós precisamos fazer eles virarem hábito. Pra gente não desistir antes dele chegar. Porque quando o resultado chega, aí você pega o gosto, aí você continua. Organização vai ajudar você com os três, com a motivação, com a disciplina e com a rotina. Olha que delícia. Disciplina é fazer o que tem que ser feito, independente das circunstâncias, tá? Por exemplo, hoje eu podia, nossa, olha, aconteceu de tudo para eu desmarcar essa live de hoje. Só que eu falei assim, é o meu compromisso. Eu me comprometi a estar aqui. E se eu tenho uma disciplina, se eu entendo a importância, eu vou fazer independente das circunstâncias. Por isso eu estou aqui. Por isso que você está aqui. Ter disciplina, aqui ó, peraí. Ter disciplina pessoal, portanto, é decidir o que deve ser feito, e essa atitude precisa ser mais forte do que as possíveis desculpas ou reclamações que podemos criar. Por isso, a disciplina não pode estar ligada à vontade, mas sim a uma decisão e a importância que está na sua vida. Nós vamos liberar um curso para vocês, o desafio Eu Produtiva, que é um desafio que vai 30 dias nós vamos estar ao lado de vocês através de vídeos. Aí vocês vão se comunicar conosco através da plataforma, nós vamos estar juntas. Esses 30 dias vai te colocar em movimento. Nós vamos tratar cada coisinha que a gente está conversando aqui,
trabalhando todas as possíveis situações que possam querer te fazer desistir. E são 30 dias que nós vamos juntas pegar na tua mão e falar assim: vamos, ó, hoje é isso, doses de ânimo. Porque aí você vai começar a criar o hábito. 30 dias, a partir de 21 dias, começa a se criar um hábito. Então, nós vamos estar com vocês 30 dias seguidos. Quem topa aí? Nós vamos liberar esse curso para vocês. Na semana que vem, nós já vamos abrir as inscrições, tá? Para que vocês coloquem tudo isso que eu tô te ensinando em prática, ok? Por quê? Porque a gente sabe que não é fácil, gente. Tem coisas que eu tô na luta tentando colocar na minha vida. Tem coisas que eu coloquei e é incrível. Então, assim, tem coisas, não, muitas das coisas que eu ensino a gente coloca em prática e por isso dá certo. Mas o que a gente não coloca em determinadas áreas, trava também. Então, a gente sabe o que tá falando, né? Rotina não é definida e baseada em horários. Tenha isso na sua mente. Quantas pessoas fogem de rotina porque não quer ficar presa? Ah, mas eu quero ser um empreendedor exatamente porque eu não quero ter rotina. Ah, eu quero ser um empreendedor porque eu não quero ter ninguém me cobrando, né? Assim, coitado de você que pensa assim, né? Rotina é uma sequência de atividades. É muito legal você ter isso definido dentro de você, tá? Então, rotinas é uma sequência de atividades. É uma sequência de coisas que você faz para te gerar um determinado resultado. E hábitos, então presta atenção na diferença, rotina e hábito, tá? Totalmente possível quando a gente faz, quando a gente deixa, é o que eu falo, é impossível nós realizarmos? Não, mas nós precisamos deixar mais acessível, mais facilitar as coisas, né? Falo, se tem momentos que a gente pode, como que eu vou ir para os Estados Unidos e vou trabalhar lá, fazendo não sei o que lá, fazendo não sei o que, se eu não tenho inglês? É possível? É, mas é provável? É muito difícil que isso dê certo, entendeu? Não é que eu não tenho fé, mas tem coisas que você precisa se mover, né? Você precisa preparar a cena, estar preparado para as oportunidades. E os hábitos, o que que são? Então, rotinas, ela não é você ter horário para tudo certinho, não é isso. Rotina é uma sequência de atividades, tá? Hábitos são comportamentos, aí sim, automatizados. Então, por exemplo, eu vou tomar banho, eu não fico falando assim, ah, então agora é a hora que eu vou lá, ligo o chuveiro. Agora é a hora que eu passo o shampoo? Não, agora não. Agora é o sabonete. Eu não fico fazendo isso. Eu entro no banho e aconteceu o banho. Ele tá automático. A mesma coisa para quem dirige, não é assim? Quem dirige, como que funciona? Quando você dirige, você na primeira semana você fica, agora é a marcha, não, pisa aqui, olha pro retrovisor, ai meu Deus, esqueci de olhar pro retrovisor, esqueci de olhar. Você fica naquela tortura. Aí passa 2 semanas, 3 semanas, e quando você vê, ai, fulana, não sei o que, liga o seu mexe, não sei, faz tudo automático. Isso é hábito, tá bom? Nós falamos que o hábito, ele cria conexões neurais. Então, uma coisa puxa um gatilho para outra, tá? Por isso, nós precisamos de esforço, diligência, foco e energia. Porque normalmente a nossa mente foge disso, foge de querer construir esses hábitos novos, porque a gente já tem muitos hábitos antigos. Nós já estamos presos aos velhos costumes. Então é muito normal eu comer uma besteira, eu ir no mercado e comprar tais coisas, é tudo igual, né? Tudo sempre assim. Então é um padrão. Para eu trocar e quebrar esse padrão, nossa, é mais difícil. Por quê? Porque você está acostumado com uma vida de qualquer jeito ou de uma vida sem pensar no que você está fazendo. Então, quando você começa, o cérebro quer fugir, quer te fazer abandonar, quer te fazer parar, quer te fazer largar. Por isso que requer esforço, diligência, foco e energia. A qualidade de vida de uma pessoa é moldada, escreve isso. A qualidade de vida de uma pessoa é moldada pelos hábitos que ela tem. E isso, gente, é uma verdade, né? Vocês sabem disso.
Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, pode ir perguntando, tá bom? Não precisa deixar só eu falando, não. Vamos ter um passo a passo agora para instalar os nossos hábitos e rotinas. Era isso que vocês queriam e é isso que eu vou dar para vocês. Né? Vocês queriam e tinham pessoas que têm dificuldade, tava aí. E eu falei, não, vamos pensar nisso, vamos atrás disso e vamos fazer isso. Então, vamos para o passo a passo. Como instalar novos hábitos e rotinas. Anota para você colocar em prática. Você ouvir. É muita informação para você organizar na sua mente e colocar em prática. Eu tô colocando em doses homeopáticas, eu fui quebrando aula por aula, fui quebrando para vocês para facilitar. Então, se vocês estiverem falando, ai meu Deus, é muita coisa, volta nos outros vídeos, assiste, anota, vamos ter o Eu Produtiva, o nosso desafio, entra pro desafio, faz o desafio, porque lá vai ter também mastigadinho, coisinha por coisinha, e juntas a gente vai gerando resultados consistentes, tá bom? Passo a passo. Primeiro passo, por que você quer instalar essa rotina? Você só vai conseguir instalar um novo hábito ou uma nova rotina quando você entender o porquê, certo? Então, entenda o porquê que você quer mudar determinada situação na sua vida. Por que você quer colocar determinado hábito? Você precisa precisa fazer sentido para você, tá? Se você não tiver essa clareza, você não vai se mover. Você pode até começar no segundo dia, na segunda semana já era. Por que você não continua o que você prometeu para você mesmo que você ia fazer? Porque não existe uma motivação maior. Segundo passo é, depois que você entendeu por que você quer instalar esses hábitos, né? Essa nova rotina. Agora, o que você ganha com esse novo hábito, essa nova rotina? Conta aí pra mim. O que você ganha se você fizer exercício todos os dias? Se você olhar pro espelho e falar palavras de bênção sobre a tua vida, palavras de afirmação sobre a tua vida, o que você ganha com isso? O que você ganha quando você se permite sorrir para as pessoas? E mudar a vida de alguém com o teu sorriso, com a tua forma de falar. Às vezes são hábitos pequenos que faz toda a diferença. O que você ganha inserindo essa nova rotina? O que você ganha lendo um livro, estudando, começando projetos novos, inserindo? O que você ganha? Pensa, traz isso, porque é isso que vai nos mover. Eu falo que essas coisas até me emocionam, porque eu sei o quanto é difícil para nós entrarmos em ação de verdade e sermos consistentes. Mas a hora que a gente entender a grandeza que é cada pequeno passo, cada 1% seu, você nunca mais vai querer parar. Terceiro, o que você perde? Você não vai inserir nenhum hábito se você não tiver clareza disso. Normalmente, nós nos sabotamos exatamente por causa disso. Porque nós pensamos em tudo que nós vamos ganhar, mas esquecemos que a gente vai perder muita coisa. Eu vou perder, talvez, amizades. Talvez eu vou perder os meus períodos que eu ficava à toa descansando com a perna para cima, mexendo na internet, vendo Netflix, eu vou perder muita coisa também. E você precisa ter ciência disso. O que você vai perder se mudar a sua rotina? O que vai piorar na sua vida? Você precisa ter clareza disso. Tá certo? As pessoas desistem porque negligenciam que haverão perdas. Pensa que tudo é coisa boa, oba, 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 vamos pra cima, vamos implantar novos hábitos, vamos começar coisas novas e tal e tal. Você dá o seu máximo, você dá o seu melhor. Só que você esquece que você vai perder também. E aí quando você começa a perder, você, opa, não, como assim? Eu não vou sair com a galera? Porque agora eu não faço tal coisa, porque nesse horário agora eu tô estudando? Não, peraí, não é bem assim. Ah, mas agora e você começa a perceber que você vai perder. Se você não tiver ciência do que você vai perder e entender e estar consciente disso, você vai parar no caminho.
Faz sentido? Você está disposta a pagar o preço? Outro passo. Então, o primeiro passo é por que você quer instalar esses novos hábitos e rotinas. Segundo passo, o que, que você ganha com essa rotina, com esse hábito. Depois, o terceiro passo é o que você perde. E agora, o quarto passo é, você está disposta a pagar o preço? E aí? Você está disposta a pagar esse preço? O preço de ser constante? O preço de ter as suas percas? Você está disposto a pagar o preço de abrir mão de coisas que você está habituado? Porque para uma mudança você precisa estar disposta. Por isso que eu falei, vamos juntas. Vamos juntas nesse desafio, vamos pegar na nossa mão. Porque eu falo que se durante 90 dias você estiver disposta a fazer disso a coisa mais importante da sua vida, e você não tiver disposição, isso nem começa. Não faz sentido começar. Entendeu? Agora, se você falar assim, ai, Fernanda, tá deixando muito difícil. Não, eu tô te mostrando a realidade. Mas eu confio em você. Eu acredito que você quer, que você merece, que você entendeu que você merece viver algo diferente, viver coisas novas, viver o que você merece viver. Então, independente do que, eu estou disposta a pagar o preço. Porque se você não tá, não começa. Senão você vai alimentar aquela crença de incapacidade, tá vendo? Tudo que eu começo